Estamos de volta e hoje no Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, falando sobre acessibilidade e inclusão social. E agora eu quero saber do Renato, quais são as demandas atendidas lá pelo COIPED? Eu queria primeiro assim abordar uma ideia muito interessante a respeito do trabalho que eu acabo de tomar conhecimento, do qual eu acabo de tomar conhecimento, que é da professora da Unicinos, que sintetiza uma ideia. E a ideia é de que essas lutas, para usar uma expressão que eu acho que está um pouquinho surrada, o trabalho todo que se faz em termos de acessibilidade não está voltado... ele não atinge apenas um segmento social, apenas um grupo social, mas isso é de uma importância que atinge toda a sociedade. Porque os documentários que a professora referiu abordam realidades diversas e todos eles têm algo em comum e têm essa questão da inclusão, tem essa questão da integração social. E quando nós falamos de acessibilidade, nós devemos, ou pelo menos deveríamos, partir de uma noção de acessibilidade universal, o que não é ambiente adaptado, não é veículo adaptado, mas veículos, ambiente, arquitetura, sociedade, conduta humana, tudo partindo de um critério de acessibilidade universal, em que todas as pessoas possam participar naturalmente. É diferente de adaptar para o cadeirante, para o cego, para o surdo. Então, isso me parece que é algo assim, é uma cultura a ser construída. E isso me parece estar sintetizado nesses documentários. E isso vem ao encontro dessa ideia da pergunta relacionada com o Conselho, com o COIPED. O COIPED, na verdade, ele é um conselho que, em tese, representa a sociedade civil e representa o Estado. Aí é uma discussão se ele representa o Estado ou se ele representa o governo. Discussão que eu não desprezaria, mas que não vou desenvolver agora também. Mas o COIPED, ele, em princípio, está ali justamente para discutir essa problemática, para discutir as questões e propor, e também, eu diria principalmente, seria seu papel, fazer uma mediação entre as demandas da sociedade e os órgãos do Estado. Isso, evidentemente e previsivelmente, acontece com grande dificuldade, porque nós estamos construindo democracia nesse país. E isso é antes uma notícia boa do que uma notícia ruim, mas nós estamos construindo democracia, nós temos muito que avançar, muito que desenvolver em termos de interlocução. Ainda é muito difícil a interlocução entre o segmento social das pessoas com deficiência e o Estado, entre a sociedade e governo. Isso ainda é muito precário. E o Conselho está aí tentando, também aprendendo a fazer isso. Mas o fato é este, uma das principais tarefas é essa mediação entre a sociedade civil e, talvez possa dizer, a administração pública, e que a gente vem tentando construir de alguma forma. Bom, a gente comentou no bloco anterior essa questão que é já uma quebra de barreiras, essa inserção cada vez maior também no mercado de trabalho. A Priscila tem uma pergunta relacionada a isso, né, Priscila? Denise, olha só, na pesquisa feita pela consultoria e.social, 93,5% dos entrevistados disseram que os profissionais de RH e gestores precisam se informar e também se conscientizar, né, sobre os temas de inclusão no mercado. Qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho até um adendo para fazer antes disso, que em certa ocasião nós entrevistamos uma pessoa que tinha deficiência, que tem deficiência, e ele disse que o chefe dele, quando ele chegou para trabalhar, o chefe dele disse: eu não sei o que eu vou fazer contigo, eu não sei qual função eu vou te dar. Então ainda também falta esse preparo, essa questão de receber e saber que esse profissional ele pode sim desempenhar uma função com tanta qualidade quanto qualquer outra. É verdade. Na verdade, a sociedade, de uma forma geral, sempre coloca, bom, não estamos preparados, né? E isso foi uma grande barreira, principalmente na educação, por muitos e muitos anos, né? Não estamos preparados, portanto, não podemos receber. Né? Eu acho que a legislação auxiliou muito que se desse passos importantes. Né? Não existe mais, não estou preparado. Existe uma lei de cotas e essas pessoas vão ter que entrar. Então, o que aconteceu? Que as empresas estavam à beira de serem multadas e aí, bom, não existe mais tempo e elas começaram, então, a fazer a reserva e chamar. Né? Com certeza, estamos ainda muito longe
do que aonde queremos chegar, mas já estamos começando a dar passos porque a lei obriga. Então, depois que essa pessoa está lá dentro, a empresa se vê obrigada também. Bom, não basta estar no ambiente, ela tem que fazer parte deste grupo de trabalhadores, né? E isso só se consegue quando se consegue também romper as barreiras atitudinais, né? É ter um novo olhar para esse trabalhador, de ver. Outra coisa também que mudou muito antes tinham profissões determinadas, né, Renato? Aos cegos destinava-se então a telefonista, massagista. No caso do Renato, já teve alguma função negada por conta da deficiência? O senhor já passou por algum tipo de situação assim, que se encaixa nesse quesito? Sim, o senhor já passou. Eu vou contar bem rapidinho, até porque eu não gosto de ficar me lembrando de certas coisas. Mas uma ocasião, eu passei no ano de 1993, eu passei num concurso, não tem por que omitir, foi para o Tribunal Regional do Trabalho, e eu tirei o primeiro lugar na faixa que eu concorri, e fiz os exames médicos, fiz toda a tramitação necessária. Na hora de assumir, o chefe lá do setor do RH, setor de pessoal, sabe o quê? Disse, não vai assumir, porque primeiro o médico vai ter que dizer se tu és compatível. E o médico disse que não era compatível. O médico nem poderia dar essa opinião, nem seria a autoridade máxima para dar essa opinião. Mas decidiu, e o tribunal simplesmente decidiu que eu não ia assumir. E eu tive que dar uma surra jurídica no TRT. Aproveito para dizer, a primeira vez que digo isso assim no meio de comunicação. Dei uma bela surra no TRT, ganhei em todas as instâncias, ele foi obrigado a me chamar. Eu não assumi, aí já por escolha pessoal. Mas esse fato que estou contando, ele não tem nada de corriqueiro. Acontece que numa situação de concurso, eu tenho positivamente um direito estabelecido e dá para ir à justiça. Quando uma empresa privada diz, não quero te contratar, ela tem liberdade para isso. E não dá para a pessoa dizer, olha, me discriminou porque eu tenho uma deficiência. Embora isso aconteça todo dia, embora a pessoa possa até saber que foi isso, fica muito mais difícil. Não há um espaço jurídico para se fazer esse enfrentamento. E eu quero, assim, não sendo assim muito simpático, né, quero dizer o seguinte, até é verdade que as pessoas se deparam com um problema novo e possam carecer de algumas informações. Mas muito mais do que isso, muito mais do que não estar preparado para lidar com a deficiência, as pessoas não estão preparadas a lidar com a vida, a lidar com o seu semelhante, a lidar com a sociedade. O que falta é uma cultura democrática. O que falta é respeito. O que falta é aprender a capacidade de perceber que o outro é seu semelhante. Isso é que falta. Porque quando existe esse respeito, a pessoa encontra formas de resolver o problema. Eu não sei se dá tempo de eu contar assim. Eu quero contar uma coisa positiva. Eu era menino, aluno do ensino médio, e um professor de matemática apareceu em sala de aula, substituindo a professora que nós tínhamos, e ele não foi avisado de que teria um aluno cego em sala de aula. E ele, em vez de dizer, olha, não sei, nunca tive um aluno cego, não estou preparado, não sei o que fazer, não vou fazer. Não, ele chegou a fazer coisas incríveis de sentar ao lado da minha mesa, e como ele não tinha uma tesoura nem um estilete, rasgou precariamente uma folha de papel para construir um círculo. Ou seja, ele fez um esforço criativo, ético, grandioso, de tentar resolver o problema que se apresentou para ele. E, Renato, é muito importante a gente conseguir ouvir um tipo de depoimento como esse, que outras pessoas podem também se identificar com esse tipo de situação. E para a gente encerrar rapidamente, que o nosso tempo está esgotando, infelizmente, eu queria saber da professora, então, esse papel, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Como é importante a gente também contribuir para essa questão, então, para que as políticas públicas para a pessoa com deficiência, elas sejam cada vez mais faladas, comentadas e superadas. Eu concordo com o Renato, né? Eu ratifico o que ele acaba de dizer. Da importância que a gente tem de fazer uma acolhida, né? Eu tive uma aluna cega que fez imagem comigo, né? Então foi um grande desafio. Ela fez todas as disciplinas de TV e ela era tratada normalmente, ela foi inserida normalmente, né? Agora, no semestre passado, eu tive 2 meninos também, um cego e outro com baixa visão. E desde o primeiro momento, vocês vão fazer tudo o que todos fazem e a gente vai aprendendo a lidar
e isso de uma forma assim bem natural. Então, eu acho que a comunicação, e eu pelo menos eu me coloco assim, essa acolhida, ela deve ser feita sempre, não só em relação à deficiência, em relação ao outro, né? Como é que eu vou me comunicar com ele? Como é que eu vou aceitar esse outro da forma como ele é, né? E na comunicação, eu acho que nós podemos contribuir e muito, né? Nesse desenvolvimento desse ser humano mais sensível, né? Olhando mais para o outro, né? Vendo esse lado fraterno, social, humano e, como o Renato diz muito bem, né, essa parte assim democrática, né? Isso é o básico, né, professora? A gente vê que é o básico, isso é fundamental realmente. Quero agradecer a presença de vocês, muito obrigada pela presença e pelas informações. Até a próxima. No próximo bloco, veja na Agenda Cultural as dicas que o Conexão separou para você aproveitar bem o fim de semana. E não esqueça que tem promoção de ingressos para o cinema. Aproveite o intervalo e participe. Anote aí os nossos endereços: Conexão TV, @unicinos.br, facebook.com/tvunicinos e @tvunicinos. A gente já volta.